Estamos de volta, meus amigos. Direito Constitucional para o concurso de escrevente técnico judiciário TJSP 2021. Estamos agora entrando numa parte mais gostosa, numa parte mais fácil, eu diria, embora não possa ser menosprezada. A parte dos direitos e garantias fundamentais. São coisas muito mais fáceis, muito mais acessíveis para todas as pessoas, porque algumas coisas você já sabe, algumas coisas você já ouviu. Então, é claro que a minha função aqui é mostrar o que é que pode ser perguntado para você nos concursos, né, e principalmente no concurso de escrevente. Então nós vamos lá, nós vamos começar pelo artigo 5º da Constituição Federal. Então olha só, então aqui a gente tem dos direitos e garantias fundamentais, capítulo 1 dos direitos e deveres individuais e coletivos. Então a gente vai começar aqui com o artigo 5º. Então ele diz assim, todos são iguais perante a lei, ou seja, princípio da igualdade, né? Então sem distinção de qualquer natureza aqui é de qualquer tipo, tá? Ou de qualquer jeito, ou de qualquer forma. Então não pode haver distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Então, aos brasileiros, a gente já sabe, e aos estrangeiros residentes no país. Isso aqui chama bastante atenção, tá? Por quê? Porque os estrangeiros residentes no país também têm os direitos que estão aqui na Constituição. Quais são esses direitos? A inviolabilidade, ou seja, não pode ser violado, não pode ser extinto, não pode ser diminuído, menosprezado. Que direitos? Então, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Então, caput do artigo 5º, todos são iguais perante a lei, aqui a gente está diante do princípio da igualdade. A VUNESP não gosta muito desse termo, mas só para te dar um toque, poderia estar também princípio da isonomia, é a mesma coisa, tá? Então todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, então não pode haver nenhum tipo de diferenciação de qualquer forma, de qualquer jeito, tá? Então todos são iguais. Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, ou seja, estrangeiros que moram no país, a inviolabilidade, ou seja, a garantia de que não serão violados, a garantia de que não serão desprezados, de que não serão menosprezados, de que não serão diminuídos, de que não serão extintos alguns direitos. Que direitos são esses? Direito à vida, ok, a gente sabe, né? Vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Então, o que eu quero que você entenda é que todos os incisos, a partir de agora, que a gente vai ver, porque ele coloca, né, nos termos seguintes. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, tudo que se relaciona à vida, tudo que se relaciona à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, estarão nos próximos incisos. Então, por exemplo, homens e mulheres, só para você ter uma noção, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Então aqui a gente está falando da igualdade. Então, ó, igualdade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então, liberdade, você tem o direito de fazer qualquer coisa e você só vai ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Então preste atenção porque a gente vai sempre ter essa noção. Então vamos só começar aqui do inciso 1º. Então ele diz assim, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos. Ó, quando a Constituição diz assim, nos termos dessa Constituição, é como se ela dissesse o seguinte, homens e mulheres são iguais nos moldes em que a Constituição diz isso. Por quê? Você podia até pensar, pô, professor, homens e mulheres são iguais, mas a gente já acabou de ver na parte da administração pública que a aposentadoria do homem para a União é de 65 anos, do servidor público homem, né, que trabalha na União, 65 anos, e o da mulher, 62 anos. Mas por que não existe essa igualdade? Porque essa igualdade é uma igualdade que é existente em tudo e naquilo que houver algum tipo de diferenciação estará contido na própria Constituição. Então é a própria Constituição que vai dizer que eles são iguais, mas mesmo sendo iguais, em alguns momentos eles não são idênticos, né? Então, por exemplo, licença maternidade. A licença maternidade da mulher é uma, a licença paternidade do homem é outra, né? Então, inclusive, a Constituição coloca licença maternidade de 120 dias. Do homem ela nem diz, coloca a atribuição para que as leis coloquem essa indicação.
Portanto, meus amigos, o que eu quero que você entenda é que o fato de haver igualdade não significa igualdade absoluta, tá? A própria Constituição vai trazer casos de diferenciação e não tem nada de errado nisso, tá? Então essa é a ideia. Então homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos, do jeito, na forma como a Constituição diz que eles são. Tá? Então, se houver alguma restrição a essa igualdade, estará também na Constituição. Tá? Inciso segundo, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não significa a não ser, né? A não ser em virtude de lei. Isso é a tradução, né? Então ninguém vai ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Aqui eu quero trazer uma observação que eu já falei para você na aula, mas agora é mais legal para a gente recordar. Isso aqui, em primeiro lugar, né? A gente está falando aqui do princípio da legalidade, tá? Então, em virtude de lei, é por causa da lei, ou por uma ordem legal, por uma ordem da lei. Então a gente está falando aqui do princípio da legalidade. Mas tem uma coisa, eu quero fazer já uma conexão com você com outra coisa. Para o cidadão comum, que somos nós todos, né? O princípio da legalidade diz que você só será obrigado a fazer algo se houver lei mandando você fazer, tá? Para a administração pública, só se poderá fazer alguma coisa que a lei mandar fazer. Olha que diferença. Você pode até achar que é sutil, mas fica até muito claro. Você como cidadão, você pode fazer tudo. Alguém vai falar pra você, ô meu, para de torcer pro Corinthians. Você vai parar? Não, por quê? Porque não tem lei. Você devia parar, né? Mas tudo bem. Você não vai fazer isso por quê? Porque não tem lei. Ninguém vai ser obrigado a parar de torcer pelo Corinthians porque não tem lei para isso. Então veja só, qual é a ideia? O ponto principal é que você como cidadão, você pode fazer tudo, você tem plena liberdade e você só vai ser impedido de fazer alguma coisa se tiver alguma lei que proíba. Então essa é a ideia. Agora veja só, para a administração pública, que a gente já viu lá no artigo 37, o princípio da legalidade para a administração pública é outra coisa. A administração pública só pode dar um passo depois do outro porque a lei manda ela agir. Então você, enquanto cidadão, você para de agir se houver uma lei que impeça você de assim o fazer. Para a administração pública, aqui, né, vou colocar aqui, né, para a administração pública, aqui, a administração pública só age se houver lei. Essa é a ideia. Então, enquanto cidadão, para você parar de agir, você precisa de uma lei. Ou até para você ser obrigado a alguma coisa. Para você ser obrigado a algo, precisa ter lei. Já para a administração pública, e é essa comparação que eu quero fazer para você, porque é legal, é bem interessante que você tenha essa visão, para a administração pública só se pode fazer alguma coisa que a lei mandar fazer. Ou seja, a administração só vai agir se houver lei. É o que chamamos de estrita legalidade, tá? Então você como cidadão tem a liberdade para fazer tudo. Você só não vai fazer se a lei impedir você de fazer. Ou você pode não fazer nada. Você pode ficar em paz na sua casa. Então você está lá, você completou 18 anos e tem lá a lei que diz que você, homem, tem que prestar o serviço militar obrigatório. Você só tem que ir porque a lei está mandando você ir. Ah, tá certo ou tá errado o serviço militar? Não vamos nem entrar no mérito aqui. Estou dizendo o que é, tá? Apenas para que você tenha noção. Já a administração pública é o contrário. Na administração pública, a administração pública não pode dar nenhum passo se a lei não obrigá-la a fazer isso. Então essa é a questão, se a lei não autorizar que ela dê aquele passo. Olha, posso fazer uma compra de celular? Precisa ver. Por quê? Você tem autorização legal para isso? Você tem a lei de licitações, ok. Aí dentro da lei de licitações, você vai fazer uma compra, para quê? Tem uma finalidade, tem um objetivo para aquilo? É para atender o interesse público? Então na administração pública você tem essa limitação.
Por isso que a gente chama de estrita legalidade. É uma coisa muito mais apertada, é uma coisa muito mais difícil de você agir. O cidadão tem toda a liberdade e só é restringida essa liberdade por conta de uma lei. A administração não tem nenhuma liberdade. Ela tem que agir somente quando houver autorização para agir por causa da existência da lei. Tá? Inciso terceiro. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Tratamento degradante é aquele que você vai se dissolvendo, a sua existência vai se dissolvendo. O que significa isso? Tratamento degradante é você, de algum modo, embora não esteja sendo torturado, você é colocado em más condições. Né? Então, o tratamento desumano ou degradante, que são, em tese, seriam até expressões que podem ser vistas como sinônimas, indica a garantia que o Estado dá para que as pessoas que sejam presas, que elas, de fato, tenham condições de se reabilitarem. Não é isso que acontece, a gente sabe, infelizmente. Agora, o ponto principal é que a Constituição prevê isso. Tá? Então, ninguém será submetido à tortura. Então, é proibida a existência de tortura, né? E tortura por parte de agentes da polícia, tortura por parte dos pais em relação aos filhos. Não existe nenhum tipo de possibilidade de tortura e também não existe possibilidade de tratamento desumano ou degradante. Perfeito. Autoexplicativo, né? Inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ou seja, você pode dizer o que quiser e se expressar, mas não pode ser uma pessoa anônima. Isso é importante. Então você, de fato, precisa ter essa consciência. Mas aí a própria Constituição pode levar você ao seguinte pensamento. Bom, se é livre a manifestação do pensamento, eu posso falar o que eu quiser, eu posso xingar todo mundo, eu posso humilhar as pessoas, eu posso, por exemplo, defender... vou defender o racismo, porque eu acho que o racismo é bom. Não, não pode. Por quê? Porque a própria Constituição, no inciso 5º, dá a resposta para isso. É assegurado o direito de resposta. Direito de resposta. Proporcional ao agravo, ou seja, proporcional ao dano sofrido, além de indenização por dano material, moral ou à imagem. Então você precisa casar esses dois conceitos. De fato, você pode se manifestar, você tem o direito de expressar suas ideias. Pensamento tem a ver com as ideias. Então é livre a manifestação do pensamento. Por que essa indicação aqui está na Constituição? Porque antes existia censura. Você precisava passar pela censura as coisas que você queria falar. Eu tenho na minha casa um disco da Gal Costa com a música Vaca Profana. É um disco que minha mãe tinha e eu tenho ainda na minha casa. E eu guardei como um registro histórico. Por quê? Porque no disco tem lá um selo dentro do disco com a seguinte indicação: a música Vaca Profana foi considerada como inapropriada para ser ouvida nas famílias. Então a censura está impedindo que essa música seja tocada e mandou retirar do disco essa música. É uma música interessante, uma música do Caetano Veloso. Né? Agora veja só, o objetivo aqui é que você manifeste o seu pensamento sem qualquer censura. Essa é a ideia. Então você pode se manifestar, pode dizer o que você pensa, pode dizer o que você acha da vida, sem precisar passar pela censura, pelo crivo da censura. Mas tem uma coisa, você pode falar o que você quiser, mas se liga, porque se você falar besteira, você vai ter contra você o direito de resposta. Então é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, proporcional ao dano sofrido. Sabe o que isso significa? Se alguém, hoje em dia é normal, não está certo, mas é normal, é comum que as pessoas ofendam umas às outras nas redes sociais. Uma pessoa vai lá, grava um vídeo no YouTube e começa a ofender as pessoas. Por exemplo, imagine que eu falo que o picareta, que é picareta, continua fazendo picaretagens e falo o nome dele aqui. Então imagine que se eu digo, olha, fulano de tal, que você sabe quem é picareta. Ele cobra 5 mil reais para te enganar. E eu sei porque eu tenho alunos que já falaram comigo que já foram enganados por ele. Ó, o picareta está aqui, eu acho que ele está errado, eu estou manifestando o meu pensamento. Mas se eu começar a falar o nome dele,
por mais que aquilo seja verdade, e é verdade, por mais que aquilo seja verdade, qual é a grande questão? A grande questão é que se ele entrar na justiça, ele vai ter direito de resposta, proporcional ao agravo. Então se eu fiquei 20 minutos falando sobre o picareta, ele vai ter direito de gravar dentro do meu canal um vídeo, me obrigar a colocar no canal um vídeo falando por 20 minutos, desmentindo as coisas que eu estou falando, ou se justificando, ou vendendo para você também os 5 mil reais de uma mentoria enganadora. Mas a questão principal é a seguinte, você pode falar o que você quiser, mas se você ofender alguém, a pessoa ofendida tem direito de resposta, proporcional ao agravo é isso, proporcional ao dano sofrido, além de indenização por dano material, ou seja, dinheiro. Então pensa o seguinte, eu comecei a falar do cara, o cara começou a perder dinheiro, e o cara prova que de fato aquilo que eu falei fez com que ele perdesse dinheiro. Então, indenização por dano material. Dano moral, autoexplicativo, né? Então você se sentiu muito ofendido, e dano à sua imagem. As pessoas começariam a ver aquela pessoa como uma pessoa que tem uma má reputação. E tem, né? Então as pessoas começariam a olhar para aquela pessoa como tendo uma má reputação. Então essa é a ideia. Então você tem o direito de se manifestar, mas você também tem que entender que é assegurado o direito de resposta. E dentro do direito de resposta tem duas questões importantes. Então olha só, direito de resposta. Proporcional ao dano, ao agravo e indenização. E aí, claro, dano material, dano moral ou a imagem, dano à imagem, tá? Inciso sexto, só pra gente encerrar esse vídeo, a gente vai voltar nos próximos vídeos, ó. Inciso sexto, é inviolável, ou seja, não pode ser diminuída, não pode ser, a gente até colocou aqui, né? Não pode ser menosprezada, não pode ser extinta, não pode ser diminuída, não pode ser violada, então é garantida, não pode ser diminuída. A liberdade, diminuída. Então é inviolável, é garantida, não pode ser diminuída. A liberdade de consciência, de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então é inviolável, não pode ser diminuída a liberdade de consciência e de crença. Veja, liberdade de consciência e de crença pode ser, inclusive, consciência de que você não tem nenhuma religião. Então, consciência filosófica, uma consciência sobre a sua concepção de vida. O que isso significa? Que você que é religioso tem o direito de ser religioso. Você que é agnóstico tem o direito de ser agnóstico. Você que é ateu tem o direito de ser ateu. E ninguém pode desprezar, ninguém pode diminuir essa sua ideia, essa sua crença. Então, a sua consciência e a sua crença são invioláveis. Você nunca poderá ser julgado, ou você nunca poderá ser separado ou colocado de lado por causa de uma crença, tá? Então, inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o quê? O que é garantido? O livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Veja só que coisa interessante, porque você por vezes sabe que existem algumas religiões que por algum motivo têm algum tipo de inimizade com outras religiões, e a pessoa de uma religião vai lá e entra. Por exemplo, vou te dar um exemplo claro aqui, tá? Não sei, sem nenhum tipo de preconceito, falando claramente o que acontece, ou o que já aconteceu e que não está certo, e que é uma exceção da exceção da exceção. Mas, por exemplo, você pega grupos pentecostais ou neopentecostais que, por vezes, com qualquer tipo de fanatismo religioso, entram em locais de culto de religiões afro. Então, por exemplo, entram num terreiro de Umbanda. E o que eles fazem lá? Começam a quebrar tudo, começam a fazer um monte de coisa. Tecnicamente, isso está errado. Por quê? Porque a Constituição protege esse local de culto. E veja, locais de culto pode ser o terreiro, pode ser um culto, pode ser a loja maçônica, pode ser qualquer desses lugares, tá? Então, e as suas liturgias? Liturgia o que é? Liturgia é a forma de fazer o culto. Então, você não pode simplesmente entrar numa mesquita
muçulmana e começar a quebrar tudo, começar a fazer coisas ali que vão ofender a crença das pessoas. Você tem que respeitar, você tem que realmente, por mais que você não concorde, se você acha que está certo, que está errado, você concorda ou não concorda na sua casa. Ou você concorda ou não concorda dentro da sua igreja. Não, ou da sua loja maçônica, ou da sua mesquita, seja lá o que for, né? Você entendeu o que eu falei. Se você concorda ou não concorda, você concorda para você concorda para sua família, se for o caso, e você concorda dentro do seu local de culto. Você não pode incomodar outras pessoas. É tão simples quanto isso. Se você não concorda com aquilo, tudo bem, supera. Tem tantas coisas com as quais a gente não concorda e a gente convive com elas. Por que com relação aos cultos e liturgias você não pode concordar? Você assim, né? A pessoa não pode concordar. Tá bom, meus amigos? Ó, a gente volta em tantos outros vídeos. Essa parte aqui é mais gostosa da gente fazer, é uma parte mais legal de a gente fazer, mas eu preciso realmente fazer com calma também, a gente não pode correr, mas é claro que a gente consegue até passar com uma velocidade um pouco maior aqui os incisos. Meus amigos, eu volto em tantos outros vídeos, você sabe que eu tenho a turma de exercícios, R$10 por mês. Você recebe exercícios nas sextas-feiras, e no domingo eu te mando as respostas e te mando um vídeo comentando essas respostas. Tem muita gente nas turmas de exercícios, agradeço a todo mundo que está lá, eu agradeço a você que confiou no meu trabalho sem nunca ter me visto. Até quando as pessoas me pagam lá, eu sempre digo, né, agradeço pela confiança. E algumas pessoas me respondem, olha, você fez por merecer. Eu espero realmente estar fazendo por merecer. Então se você quiser entrar na turma de exercícios para você treinar, para você realmente se testar, porque é importante esse autoconhecimento, para que você comece a ver os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, eu te ajudo nisso. Se você quiser um plantão de dúvidas, aí é uma outra conversa. Não é R$10 por mês, é um valor mais alto, mas aí também, se você tiver interesse, você me chama que eu explico para você como é que isso funciona. Agradeço a todo mundo que curte, que comenta, você que tem paciência com as propagandas. Não me xinga não, por favor, porque o canal também recebe um troquinho dessas propagandas. Se você pudesse deixar essas propagandas rolar, ou se você pudesse deixar... se você pudesse até clicar e depois sair, isso me ajudaria muito, porque são pessoas que entendem que o canal é relevante, são empresas que entendem que o canal é relevante e colocam ali suas propagandas. E isso é muito interessante, isso é muito bom, porque significa que para o YouTube, para os anunciantes do YouTube, o que eu estou fazendo aqui é relevante e eu sei que é. Sabe por quê? Esse aqui é o melhor canal de direito da sua vida. É verdade. É verdade. Para quem está estudando para concurso, concursos de nível médio, saiba, você não encontrará nada melhor. Por quê? Porque não. Se liga. E é de graça. Beijos. Eu adoro estar aqui.